Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma vez, Sandra Pereira falando, projeto Todos Juntos, nosso bate-horário, bate-local de toda quarta-feira. Estamos aqui hoje iniciando mais um bate-papo de ferramentas das áreas das terapias alternativas, promotoras de bem-estar. Então, hoje estamos aguardando a Letícia Dietrich, minha colega dos encontros holísticos, muito querida, terapeuta da área da Ayurveda e há mais de 15 anos já atua na área da educação de alimentação consciente. Então, hoje vamos ter uma aula, ter o privilégio, de termos uma aula com uma profissional que aborda de maneira bastante profunda esse assunto. Então vai ser muito legal, estamos aguardando a Letícia entrar, vencermos aí as tensões iniciais do seu Facebook, mas como todas as quartas-feiras vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer a nossa live. Mais uma, né? Já temos uma playlist recheada de lives maravilhosas, com assuntos interessantíssimos. Essa vai ser a 23ª já live. Então, temos aí, né, um bom material já. Ó, chegou a Letícia. Tô... Ah. Tudo bem? Oi, Letícia, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Obrigada, tudo bem? Tô te ouvindo super bem. Ah, que bom. Acho que nós também estamos te ouvindo. Acho que de repente baixa só um pouquinho a tua câmera. Ih, ficou preta a câmera. Para live. Ah, agora sim, apareceu a Letícia. Tem um Sim, botãozinho ali de melhorou. girar, A eu fui posição virar da pra câmera que sim, era só que a pra virar imagem está pra... congelada. É. Ah, então, conforme a gente vai andando com a Tá live, a certinho conexão agora? vai se estabilizando, né? E aí a gente vai conseguindo te enxergar. Para Uhum. mim, tá levemente pixelizada aqui a tua imagem. É uma questão de conexão, né? Conforme a gente for andando, eu acho que ela dá uma estabilizada. Uhum. Sim, sim. Querida, satisfação Vai de se ter aqui hoje ajeitando. na nossa live. Eu vou Te fazer uma agradeço. breve apresentação, né, do projeto, como todas as quartas-feiras, porque a gente sempre tem, né, algum Uhum. espectador, alguma pessoa Sim. nova, até mesmo do teu próprio público, né? Então, vou fazer uma apresentaçãozinha, enquanto isso o pessoal vai entrando, né? Facebook vai Uhum. avisando o pessoal que nós estamos ao vivo. Uhum. E aí, depois, logo em seguida, a gente já te passa a palavra, porque eu estava comentando com o pessoal que, como tu é professora há muitos anos, hoje nós vamos ter uma aula, né? Sim. Maravilha, que alegria. Vamos lá. Então, pessoal, o projeto Todos Juntos recebeu um considerável empurrãozinho do seu coronavírus para ganhar corpo, né? Porque é uma intuição que eu já vinha recebendo há algum tempo por parte dos mentores espirituais, do mundo espiritual que me assessora nas minhas terapias, né? No sentido de trazer uma reunião de terapeutas, de colegas, para disseminar informações, dicas, práticas de variados assuntos que são promotores de bem-estar. Né? Quando eu comecei a ter essas ideias, eu nem imaginava ainda que ia surgir o Uhum. coronavírus e que essas questões todas seriam muito importantes, né? Mas independente, né, as coisas, independente do meu atraso, as coisas vêm no tempo certo, né, no tempo que tem que acontecer. Então acabou vindo No tempo super a certo. calhar ser Uhum. nesse momento em que está todo mundo em casa, né, assistindo pela telinha essas várias dicas
né, de práticas para as pessoas fazerem em casa, né, para balizarem as suas buscas por bem-estar. Afinal de contas, foi um ano bastante desafiador, né, para todos nós, e todas essas práticas são muito importantes, né? E o mais legal é que dá para fazer uma mescla, né? Dá para tu pegar um pouquinho, beber um pouquinho de cada fonte e montar o teu ritual próprio de bem-estar, né? Então, esse é o projeto Todos Juntos, né? É mostrar as variadas portas de acesso que nós temos a uma espiritualidade maior, a um amparo espiritual, a conexão com a nossa fé, a sintonia e vibração elevada, porque isso é completamente independente de crença religiosa. Né? A fé, apesar de ser muito utilizada pelas religiões para explicar, né, o seu vínculo lá com os seus santos, os seus deuses, né, as suas entidades, a fé nada mais é do que a tua conexão com o Criador, do que a elevação da tua sintonia a padrões que te promovam bem-estar, empoderamento íntimo, felicidade. Isso é que é o exercício da verdadeira fé. Por isso que hoje em dia, cada vez mais, nós temos aí uma abertura em relação à fé, onde não necessariamente a gente precisa se vincular a alguma igreja, a alguma seita, a alguma filosofia. A fé é livre. E aqui no projeto Todos Juntos, também o intuito é esse: passar ferramentas de conexão com esse bem-estar promovido pela elevação de frequência e sintonia, para que você possa exercitar a sua fé, o seu empoderamento íntimo, independente dos desafios. Porque, claro, o projeto Todos Juntos, ele está acontecendo durante a pandemia, mas ele fica gravado, tanto aqui no meu Face, quanto no Face da Letícia, esse nosso de hoje, né? Está gravado no Face de todos os outros terapeutas que eu conversei, e também eu vou baixar ela e vou colocar na minha playlist lá do canal do YouTube. Lá tem uma playlist só do projeto Todos Juntos. Eu estava comentando, Letícia, com o pessoal que essa playlist já tem 22 lives gravadas. Essa nossa vai ser a 23ª. Então, Ótimo, assim, tem muito live para bom. você poder ter bastante informação quando o bicho estiver pegando, o sapato estiver apertando, aquela coisa Uhum, toda. Porque o coronavírus é um desafio do hoje, mas o coronavírus, graças a Deus, já está dando tchau, né? A pandemia está passando, embora se tenha aí o evento da tal, da segunda onda e coisa e tal, mas já estamos nos avizinhando de vacina também, né? Então eu gosto de manter meu pensamento positivo e crer que ele já está dando tchau, né? Que a gente já está se livrando do sim, coronavírus. sim. Mas depois do coronavírus, os nossos desafios de vida vão continuar igual, a vida não vai passar a ser linda e maravilhosa depois desse desafio. Então, o projeto, Todos Juntos, vai servir para que a gente mantenha o estado, né, de bem-estar, essa busca, caso não se tenha ainda, né? A gente sabe que um estado generalizado de bem-estar, às vezes, é um pouquinho mais difícil de conseguir, sempre tem um desafio um pouco maior numa área, um pouquinho menor noutra área, mas aí a pessoa vai jogando, né? É o convite para exercitar o jogo de cintura, né? No momento em que a gente puder adquirir o Sim. máximo de bem-estar possível, a gente vai estar se encaminhando muito bem nessa encarnação, né? Eu que sou reencarnacionista, uso esse termo. Mas se você quiser, nessa vida, né, você vai estar se encaminhando muito Uhum, bem nesta vida, né? E vai se sentir bem, feliz, empoderado, independente, livre, né? Nós somos criados para isso, para sermos uhum, livres, né? Para com termos certeza. liberdade de escolha. Então, minha gente, esse é o projeto Todos Juntos. Acho que eu já falei bastante, deu para entender do que é o projeto Todos Juntos, né? E hoje nós estamos aqui, então, para falar sobre alimentação. Nós já tivemos outras colegas aqui que falaram sobre temperos, sobre chá, fitoenergética. Tá, mas e o super? E Uhum. a feira, né? Nós levamos as nossas emoções, nós Pera, levamos os nossos desafios sim. pessoais lá para esse lugar,
que é uma tentação danada, né? Supermercado, feira, eu não sei as feiras que tem aí perto de vocês, mas a feira que tem aqui perto da minha casa vende de tudo, parece um supermercado, tem todo tipo de gostosura que tu pode imaginar, né? E aí a gente tem que analisar, né, com Sim. olhos conscientes, né, que são sim olhos amorosos, o que que a gente está escolhendo para se alimentar. E aí, para abordarmos por este ponto Uhum. de vista, convidei a Letícia, né, Dietrich. Esse sobrenome é o quê? É alemão, ucraniano, sei lá eu, é para aqueles lados lá, né? Alemão. Aham. Alemão. É, né? Não, alemão, alemão. Não, alemão. Sim. Sim, sim. Então, querida, fica super à vontade. Estou muito feliz, já disse isso no início, logo que tu conectou. Estou muito feliz com a tua presença aqui Agradeço. hoje, porque realmente, assim, eu confesso, dou minha mão palmatória. Para mim, alimentação consciente é um assunto super desafiador. Porque eu amo chocolate, eu não resisto a um bolinho, a um pãozinho, os famosos glútens, né? Eu já consegui diminuir bastante a questão da carne, mas eu ainda não consegui Uhum. tirar 100%, né? Porque a gente sabe que tem toda uma questão aí filosófica, cultural e científica envolvendo a alimentação animal, né? Então, fica à vontade. Eu me coloco aqui na cadeirinha da Luna junto com todos os outros nossos espectadores para te ouvir hoje. Tá, Fica à vontade. tá bom. Obrigada. Então, só me apresentando de novo, eu sou a Letícia Dietrich, eu sou terapeuta ayurvédica, sou naturopata e tenho pós-graduação em medicina chinesa. Todas essas terapias, elas trabalham muito com alimentação, né? Então, o que que a gente vai começar a pensar? Se começar a pensar sobre o que que tu vai fazer com essa alimentação. Letícia tá dando uns Que cortezinhos alimentação te aqui para traga mim. prazer, tu quer que ela te traga conforto, tu quer que ela te traga o quê? Dentro da alimentação ayurvédica, nós temos um conceito que eu gosto muito, que é prestar atenção. Se essa nutrição, se esse alimento está te nutrindo, né? Se esse alimento é inócuo, ou seja, ele vai entrar no teu organismo e vai sair igualzinho, ou se ele é tóxico. Quando nós entendemos que essas três possibilidades existem, né? A gente começa a ter uma outra visão do alimento. Porque eu posso sim comer um bolo de chocolate. Mas que tal nessa massa do bolo de chocolate eu pegar uma farinha de nozes e colocar junto, né? Em vez de eu colocar um leite condensado, eu pegar um chocolate 70% e fazer uma calda. Tudo isso vai estar nutrindo este bolo de chocolate. E quanto mais nutritivo algo é, menos eu vou comer, né? A porção vai ser menor. Então, nós na Ayurvédica trabalhamos muito com esse conceito. Eu sempre vou observar. Esse alimento vai me nutrir, esse alimento vai entrar e sair sem, né? Tipo milho, né? Se tu engolir um monte de milho lá, não vai acontecer nada, né? Ou se tu vai te intoxicar com ele. Por exemplo, uma coisa muito séria, uma bebida açucarada junto com um arroz e feijão, né? Tu preparou lá um arroz e feijão super nutritivo, arroz integral, feijão. E aí, tu coloca uma bebida açucarada junto, tu toma uma bebida açucarada junto. O que que vai acontecer? Tu vai fazer com que esse organismo que poderia absorver 100% desse arroz e feijão, vai absorver 50%. Por quê? Porque existe um trabalho no nosso organismo que hoje se fala, e foi por causa do corona que começou a se falar, que nós temos que ter um organismo alcalino, né? Quem estuda alimentação sempre ouviu isso, mas o grande público começou a ouvir falar sobre alcalinização só agora. Então, o que é alcalinizar um corpo? É dar meios dele viver.
Acidificar um corpo é como se tu pegasse uma plantinha, uma roseira, pegasse água de bateria e derramasse nele. O que vai acontecer? Ele vai morrer, né? Quando o nosso corpo fica ácido, ele faz todo um processo para poder se voltar a se tornar alcalino. E este processo demanda dele duas coisas: cálcio e glicose. Cálcio ele tira da onde, gente? Do coração, do batimento cardíaco, né? Dos ossos e do peristaltismo, do intestino. Por isso que as pessoas que são muito ácidas têm o quê? Prisão de ventre. Aí o que a TV nos diz? Que prisão de ventre é super normal, né? Prisão de ventre não é super normal. Ninguém pode ter prisão de ventre, não tem motivo para isso. Aí toma um remedinho lá, né? Que... Entendem? E a glicose, ela é finita, né? O dia que acabou a glicose, dentro do nosso pâncreas ali tem uma produção de glicose, tem um mecanismo ali que chama hidratos de Landivar, que ela produz a glicose. Acabou aquilo ali, gente, morreu. A pessoa vai ver, né? Ela teria 80 anos de glicose. As células dela viver bem, trabalhando, tudo bem. Só que ela gastou 80 anos de glicose em 40. O que vai acontecer com os outros 40? Diabetes. Diabetes. Então, toda vez que nós trazemos algum produto ácido para o nosso organismo, ele vai ter que fazer esse processo. Se é uma coisa natural, tipo um café, tipo uma fruta ácida, não tem problema. O problema é a provocação disso, com 3 coisas: açúcar refinado, corantes e conservantes. Porque o conservante ele é amargo no nosso paladar. E aí o que a indústria vai? Vai lá e põe açúcar para ficar o nosso paladar, né? Então, gente, essa é a alimentação consciente. Não é parar de comer o meu bolinho, não é parar de comer o meu pãozinho, e sim entender que eu tenho que alimentar aquilo ali, que eu tenho que tornar aquilo útil para o meu organismo, né? Então, em vez de eu comer algo que eu vou simplesmente abrir um pacote, faz tu o teu alimento, o máximo possível. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, sabe quanto tempo leva para fazer um Isso. leite de amêndoas? 5 minutos. 5 minutos contados no relógio. Ah, todo mundo tem, né? Entende? Então é essa questão que a Ayurvédica traz muito forte em como nós podemos trabalhar essa alimentação de uma forma consciente. Porque quanto mais alcalino eu estiver no meu organismo, melhor vai ser. Aí eu faço um suco de melancia lindo, maravilhoso, põe um gengibrezinho, vou lá e taco açúcar branco. Sim. O que vai acontecer? Acidificar. Agora, Sim. se tu colocar um açúcar mascavo, um mel, porque tem pessoas que têm o paladar ainda não está acostumado, ainda acha que é um pouquinho, precisa de um pouquinho mais de doce, tá? Põe uma gotinha de mel, põe uma gotinha de demerara, de açúcar mascavo, de stevia, um adoçante natural. Isso vai alimentar o teu suco, digamos assim. O ideal é tomar sem nada. Mas, se a pessoa ainda precisa, né? Pode fazer isso. Então, quando nós trabalhamos o equilíbrio alimentar dentro da medicina ayurvédica, nós trabalhamos nesse sentido, para fazer a pessoa ter um equilíbrio. Não é uma dieta, porque dieta tu começa e para, né? Não. Tu vai equilibrar. Às vezes eu tô atendendo uma pessoa, né? Tô com um paciente na época de Natal. Aí tu começa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí a gente faz assim, bom, quem sabe tu come 50% do que tu comeria normalmente. Isso já ajuda muito, né? Então, sempre pense nisso. Eu tenho que trazer alimentos que me nutrem e também começar a observar as minhas quantidades. É quantidade, qualidade. E aí nós falamos de calorias sim, né? Porque tem grandes diferenças, mas eu não vou entrar com as calorias aqui. É outra história. Senão Tá? fica muito sofrida a coisa, né? Uhum.
E não é, tu sabe que quando tu começa a fazer essa passagem dessa forma, sabe? Tu começa a raciocinar dessa forma. Ah, vou pegar um pãozinho, um cacetinho lá, bem quentinho, bem bonito. Vou tirar o miolo, ó, já tô diminuindo a quantidade, né? Vou colocar uma manteiga, né, de ótima qualidade. Vou colocar um tomate e um alface. Eu tô qualificando esse pão, entende? Uhum, Então tu uhum, começa a melhorar a tua nutrição. Tu pode comer o teu pão, desde que tu faça com que ele seja nutritivo para ti, uhum, uhum. Tudo são certo? escolhas, né? E aí tu vai vendo como tu muda sem sofrer e sem notar. Porque o hábito alimentar ele vem de casa, né? A gente sabe. Só que aí tu começa a ter consciência do que tu tá comendo. E essa consciência vai te ajudando a crescer, ela vai te ajudando a melhorar, porque daí tu vai ter consciência das outras coisas na tua vida, certo? Sim, sim, é verdade. Eu tenho um depoimento assim para dar em relação a essa questão do hábito, né, envolvendo açúcar e chocolate. Eu Uhum, teve uma situação na minha vida em que eu estava fazendo um tratamento, que inclusive era com uma naturopata também, colega tua, e ela me orientou a fazer o seguinte teste, né, ficar um mês inteirinho, 30 dias, disciplinadamente, sem colocar açúcar em nada de alimentação. Assim como tu sugeriu, no momento de fazer um bolo, trocar o uhum, açúcar por outra, né, por outro saborizador, no caso. No momento de comprar um pão, uhum, buscar os pães mais integrais, né, que usem a farinha integral propriamente dita e tudo mais, uhum, trocar, né, literalmente os brancos pelos integrais. E, obviamente, uhum, tirar a sobremesa, tirar o açúcar do cafezinho, dos sucos, de tudo, né? Não comer nada na rua, porque tudo na rua é muito cheio de açúcar e sal, né? E eu fiz uhum. disciplinadamente, eu fiz isso com açúcar e fiz isso com o chocolate. Não os dois juntos, porque senão ia ser muita judiação com a Sandrinha aqui, né? Eu fiz um a cada vez. Mas eu posso atestar, assim, eu provei isso em mim. Depois que passa esse período de teste e tu volta a provar, fica extremamente desagradável o gosto. Muda. Tudo que tu come que Muda o contém paladar, exatamente. muito açucarado. O chocolate, que antes era uma Uhum, delícia, tu passando 30 dias sem comer nada de chocolate, e sem esse nada de chocolate, inclui até o achocolatado em pó, que vai no leite, chocolate em barra, uhum. bolo de chocolate, nada de chocolate. Tira totalmente o chocolate. Quando tu volta a comer o chocolate, aí é que tu vê que o que tu comia de chocolate não era chocolate, era gordura. Porque fica E muito açúcar. evidente o gosto da Uhum, gordura em qualquer chocolate, até exatamente. os de marcas boas, assim, sabe? E Não, aí mas na realmente tu marca não passa. influi. É. Não, É. não, inclui mesmo. O que Aí, influi é a porcentagem de chocolate, de cacau. exatamente. Aí, olha, vou te dizer, foi aí que eu aprendi o valor dos chocolates 70%, 75% cacau, porque até então eu não gostava, eu achava amargo. Não gostava. Uhum, Mas depois que eu passei por esse teste, eu enxerguei, eu comprovei em mim o valor do chocolate, né? 70% cacau. E ainda assim, é bem como tu diz, como ele é mais puro na formulação dele, tu não sente a necessidade de comer a barra inteira. Tu come uhum, dois, três, exatamente. quatro pedacinhos e acaba a vontade, tu fica totalmente saciada da vontade de comer chocolate. Disso eu sou testemunha. Isso aconteceu comigo. É uma E questão de assim, tu hábito, tem que né? parar Como tu de estava comer falando. algo, né? Ou diminuir a cada 15 dias tu tem que ir diminuindo. Para conseguir, né? Tu só consegue mudar um hábito se tu ficar 15 dias com ele pela metade ou e nos outros 15 dias zero. Porque aí as tuas papilas gustativas têm o tempo de fazer a troca, né? Para tu conseguir ter o verdadeiro sabor que tu tá comendo. Então é muito sério, nosso paladar é muito infantil,
né? Na verdade, não é infantil, as mães acabam impingindo na criança, né, uma alimentação muito doce, e isso vai trazendo para nós, e o brasileiro acaba tendo essa opção de alimentos muito doces e muito salgados. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Por quê? Se vocês lerem, uma vez eu fiz um trabalho com as minhas alunas da trofologia, e aí elas disseram, uma delas, que era uma chinesinha, dizendo, professora, tudo está dizendo que é anticâncer, todas as frutas. Claro, porque elas dão meios da vida acontecer dentro de ti. Então, o corpo consegue se refazer. Então, quando nós comemos uma coisa que não é biocida, né, que não mata as células, né, ou atrapalha o corpo, o que acontece? O corpo consegue absorver aqueles nutrientes e aí sim começar a se refazer. Nós temos dois alimentos muito sérios. Um deles é o glúten, tá, gente? Não é que nós precisamos zerar o glúten. Quem é celíaco, obviamente, tem que zerar. Quem é intolerante, obviamente, tem que ter muito cuidado. Mas quem não é e quer continuar, não tem problema. O problema é comer glúten 7 dias por semana, 3 vezes por dia. Isso acontece muito fácil. E aí o que acontece? Você sabe que o intestino é lá semipermeável, ele faz com que as coisas entrem no organismo, né? Ele cria uma cola, ele cria uma barreira. E aí o que acontece? A pessoa se nutre muito bem, mas junto vem muito glúten, e o que acontece? Aquela absorção é interrompida. Então, um cuidado que a gente tem que ter é esse, né? Tu não pode ser monoalimentos. A carne não é o único alimento que existe no planeta. O glúten não é o único alimento que existe no planeta. O frango, porque as pessoas têm essa ideia. Se eu não comer glúten todo dia, se eu não comer carne todo dia, eu não estou me alimentando. Nós temos uma gama muito grande de alimentação. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Outra coisa é um saborizante muito potente chamado glutamato monossódico. Sazon, Mage, Enote e por aí vai. Aí o que tu faz? Tu faz uma sopa linda, maravilhosa, lá nutritinha, e põe um caldo quinado. Junto com aquele caldo, né? Junto com aquele caldo de nutrientes, vai entrar algo muito tóxico, né? Que é o glutamato monossódico. E tem muitas coisas que ficam muito tempo circulando no nosso organismo e começam a ir para alguns pontos. Por exemplo, o glutamato é para as articulações. Então, gente, a grande questão é eduquem o paladar, mudem o paladar. Vocês vão se surpreender que nem a Sandra falou, o gosto das coisas muda. Quer ficar sem tomar refrigerante? Simples. Passa, primeira semana, diminui 50%. Na outra semana, mais 50%. 2 últimas semanas sem nada. Vocês vão se surpreender. Ah, mas daí eu fui na festa do meu colega e quero tomar um refri. Tranquilo. Isso é tranquilo. O que não pode é ser o meu único. Tem gente que se trata com refrigerante, gente. Não tem como nós termos saúde. Aí o que acontece? O nosso organismo começa a ficar enfraquecido. Ele vai perdendo a sua resistência, né? Porque ele tem que se manter vivo o tempo inteiro. E a pessoa bombardeando ele. Praticamente passa a ser uma luta, né, interna. Então, se tu tem uma alimentação incorreta, é Interna. como se o teu organismo passasse numa guerra, lutando o tempo inteiro para se defender do que tu mesmo bota para O dentro. tempo inteiro. Que tu mesmo bota pra dentro. E se torna um hábito. E tem pessoas que me dizem, eu não vou parar de comer isso porque senão a minha vida não vai ter graça. Gente, a vida não pode ter graça só por um prato de comida. Pelo amor de Deus, né? Eu Então, o que também que não sei. acontece? Então, o que que acontece? Eu tenho que entender. Depois para.
Isso é normal. Agora, aquela pessoa que lá na esquina passou alguém com incenso e a pessoa já começou a espirrar, já ficou com o nariz vermelho, já ficou com dor. Isso é uma falta de imunidade. A imunidade dessa pessoa está extremamente baixa. E isso é muito perigoso. Falando para mulheres agora. Cândida, né? Ai, na TV adoram dizer que candidíase é normal. Gente, candidíase é uma baita de um alerta de que a pessoa está com a imunidade baixa. Toda vez que baixar a tua imunidade, o candidíase sobe. Aí o que, que vai acontecer? Ah, é só passar a pomadinha. Não, né? É prestar atenção, certo? E aí que entra essa questão do açúcar muito séria, gente. Quando vocês precisarem tomar açúcar, prestem bem atenção no açúcar que vocês estão usando. Existe o demerara, existe o cristal não. O demerara, existe o mascavo, existe o de coco, que é uma delícia, né? Existe o mel, para quem gosta, né? Eu amo. E existe a estévia pura. Esses são os nossos melhores, porque tu está adoçando. Tá? Letícia tá meio que cortando aqui para mim. Eu não sei se para o pessoal também É tá. que às vezes chega umas, aqui, às vezes, chega umas mensagenzinhas aqui, daí dá um cortadinho. O WhatsApp. Ah, tu tá com as duas conexões ligadas, com a Wi-Fi e a dados? Como assim? Sabe quando tu liga ali onde tu Desliga uma liga as delas? internet? Para fazer Ah, lives tá. é Deixa eu recomendado estar com desligar os as duas dados. ligadas. Ah, Não, mas não é desliga. melhor Fica as com as duas duas? ligadas. É melhor as duas, porque aí Deixa se eu. uma Fico oscila, a agudo. Ah, outra tá. cobre. É, é. Eu notei isso ao longo do tempo, assim, conforme tu vai deixando as duas ligadas, ó, já melhorou para mim a imagem tua. Hum? Tu ligou agora as Não, as duas duas? estão ligadas. Não, não, elas estão Ah, é? ligadas. Porque agora a tua imagem melhorou Aham. para mim. Melhorou? Ai, que bom. E Então, pode continuar, querida. Então, a nosso objetivo com as medicinas orientais, tanto a medicina ayurvédica quanto a medicina chinesa, quanto a naturopatia, não é de forma alguma de que a pessoa vá se distanciar do mundo, porque a gente tem aquela questão, como é que eu vou chegar na casa da minha mãe, vai ter um churrasco, né, os gaúchos, né? Vai ter um churrasco e eu não vou comer, né? É, Sim. é, se tu quiser, né? Por exemplo, eu não estou mais a fim de comer carne. Se tu quiser, né? Simplesmente ir lá, pegar teu arroz, tua salada e sentar tranquilamente para comer, ninguém vai te incomodar, né? Ou dar aquela coisinha, não, depois eu como. Isso é uma coisa. Agora, se tu começar a discursar, aí sim que vai ser o problema. Então, assim, os hábitos a gente que tem que mudar, porque daí as pessoas vão naturalmente. Aí tu tá com uma pele bonita. Aí vai chegar a tua prima lá. Vem cá, hein? O que tu tá fazendo na tua pele? Aí tu começa a explicar. Essa é a forma que a gente tem de mostrar para as pessoas, de ajudar as pessoas, né? Puxa. Então, essas mudanças são para nós. São para nós que quisermos fazer diferente. Uma coisa que eu peço para os meus alunos fazerem, quando eu quero mostrar do açúcar, é assim, ó. Lá no escritório, deixa uma colherinha seca e um potinho. E põe uma plaquinha. Tudo que você colocar de açúcar no seu café, você coloca nesse potinho também. Para as pessoas enxergarem ao longo do dia quanto de açúcar que elas estão usando. E deixa o açúcar, os outros açúcares, né? O mascavo, ou o demerara, ou o que tu quiser, ali junto, que as pessoas vão começar a usar. Então é uma troca, tu vai trocando as coisas. Uma coisa mais tóxica por uma coisa mais nutritiva. É assim que a gente começa a fazer uma conscientização de alimentos, tá? Uhum, uhum. E uma coisa muito importante, gente, é pensar assim, ó, se eu comer 3 vezes por semana, por dia, por semana,
por dia, eu vou ter 21 refeições por semana. Nessas 21, eu posso ter 2 ou 3 bem, assim, complicadinhas no começo, né? Torre de batata com queijo e bacon. Uma vez. Uhum. É que não tem como o organismo se defender. Então, a gente está atacando o nosso organismo, sim. Bacon é uma coisa totalmente desnecessária. Não é necessário Sim. para a vida. Quem vai morrer se não comer bacon? Mas a diferença na pele de quem come bacon e quem não come é gritante. Então, comecem a observar isso, tá? Então, Sim. é uma proposta assim, que eu faço para vocês. Comecem a observar. Ninguém aqui está propondo coisas mirabolantes, são coisas muito simples e muito fáceis da gente trabalhar, né? Ah, mas eu não tenho tempo de fazer molho de tomate. Faz um dia no mês e põe os potinhos no freezer e vai. Só trocar arroz branco por arroz integral, tu já está ganhando uma baita de uma nutrição, né? Então, Sim. essas coisas tu começa a mudar, sem sofrimento, né? Que eu sei, para muita gente é sofrido, Sim. ok? Sim. Letícia, eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito do glúten. Eu já Uhum. li a respeito, só que aquele negócio a gente lê na internet e não se sabe muito bem a fonte, né? Então não dá para dar 100% de crédito. Como tu estuda bastante a área há anos, talvez tu saibas. O glúten, ele influencia nos pensamentos, no funcionamento Sim, cerebral, algo assim? sim, como todo alimento faz isso, na verdade, né? A medicina indiana traz muito isso. O que que acontece? Se tu comer demais glúten, muitas vezes por semana, ele vai criar uma inflamação no teu corpo, porque ele acaba fazendo com que o teu corpo não consiga fazer uma limpeza, né, através da drenagem linfática, de uma forma adequada. Então, o teu corpo fica muito propenso a ter inflamações. E essas inflamações, elas começam a ter influência no teu sangue, né? Elas começam a fazer o teu sangue ficar mais tóxico, né? Antigamente se dizia sangue sujo, né? Realmente, é isso que Sim. acontece. Então, a dificuldade cerebral se dá muito no sentido da vascularização. Ele começa a ter pouco oxigênio nesse sangue, pouco oxigênio nesse sangue. Então, começa a diminuir, realmente ele começa a dar um embotamento, sim, né? E aí Fora é nos nesse outros órgãos, sentido né? de ter menos oxigênio no sangue é que dá a interferência no cérebro, porque aí pela circulação o sangue vem para o cérebro e falta ali, né, nutrientes Exatamente. adequados, Exatamente. oxigênio mesmo, como tu estava falando, para ocorrer as sinapses cerebrais de maneira natural. É isso? Natural, é isso. Fora o corpo fica com mais dificuldade de fazer essa limpeza através, a pessoa fica inchada, né? Então ela começa a ter dificuldade com a drenagem linfática, né? Quem vai numa massoterapeuta e tá com muita retenção de líquido e nota uma diferença, assim, parece que a pessoa, nossa, mudou a vida, né? É maravilhosa a sensação. Só que isso é natural, isso não pode ter que, né, ir acontecer só lá, porque isso vai começar a dar problema renal, isso vai dar problema sério, as pessoas têm que começar a tomar diuréticos, isso é muito sério, né? Formar aquelas terríveis Então, pedrinhas no rim. é, as pedrinhas no rim, já explico como é que elas se formam. Tipo celulite, né? A celulite exagerada é outro fator. Se a gente aqui, né, no nosso colote começa a doer, começa a ter aquela celulite doída, é porque a inflamação está se agravando, né? E não é só de glúten, né? No colote há os refrigerantes, os açúcares, eles também. E já que estamos falando de cérebro, então vamos continuar. O cérebro, quando a gente come muito açúcar branco, o que ele faz com as nossas sinapses? Ele dá aquele pico
né, de energia, mas depois ele começa a atrapalhar essas sinapses. Então, nós começamos a ter que fazer mais força, raciocinar mais, para fazer o mesmo cálculo que a gente fazia sem. Então, dá um pico de energia, mas logo ele decai, né? Agora, o sal, ele faz ainda pior. O sal, ele irrita as sinapses. É como se ele fosse lá e arranhasse elas. Então, as pessoas ficam muito sal fino, sal comum. É Então, nós temos estimulante, que ter muito extremamente. cuidado com sal e com açúcar por essa questão. E o glúten, né? As pedras renais é o seguinte. Eu falei para vocês que se usa, né, o cálcio. O que é com a nossa alcalinização? Só que aí sobra esse cálcio, né? Ele foi utilizado, ele tem que ser expelido. Quando ele é em grande quantidade, ele começa a ter dificuldade de se filtrar pelo rim. E aí ele cristaliza. E aí ele começa a cristalizar e a dar as pedras nos rins. Então isso é muito sério. Todas as pessoas que tomam muito refrigerante têm uma tendência muito forte a ter pedras nos rins por essa questão, porque é uma sobra da alcalinização que aconteceu no seu organismo. Que loucura. Tu vê e Nossa, que por coisa isso é estranha. perfeito, né? Eu, né, meu caso, assim, eu tive o ano passado, em 2019, eu tive uma pedrinha em cada rim. Minúsculas, assim, eram milímetros. Mas eu não tomo refrigerante. Não, eu só dei o exemplo do refrigerante, mas qualquer coisa que acidifique teu corpo. Podem ser remédios, pode ser açúcar, pode ser sal, pode Sim, ser conservantes, qualquer coisa, né? Tu foi pequeno, quer dizer, tu não toma refrigerante, tu alcalizou pouco. Se tu tivesse que alcalinizar muito do organismo, sobraria muito resíduo. E aí, entendeu? Então, todo mundo que tem prisão de ventre, gente, preste atenção. E o nosso maior antídoto para prisão de ventre são óleos e oleaginosos, né? Azeite de oliva, azeite de coco, né? Castanhas, nozes, castanha de baru, tudo que você gostar. Porque isso vai fazer a hidratação lá no intestino. Ele precisa disso, certo? E é aquilo, gente. Ah, deixa eu só falar uma coisa bem importante. Existem refrigerantes. Vocês já olharam o suco que diz suco néctar, suco reconstituído e suco 100% natural? sim. Tem Muito vários açúcar. Ele é tipos. 5% de suco, o resto é Eu não tudo sei açúcar. como. Água açucarada. O reconstituído também. Então, sempre procurem tomar suco 100% natural. Agora, nós temos uma sorte que nós temos isso no mercado. Há 5 anos atrás, era um terror conseguir suco, né? Terror, terror. Então, aproveitem, porque tem muito suco bom, com preço bem acessível e que vale a pena tomar. Sim. Hum? Nada melhor do que um açúcar da própria fruta, né? Um açúcar natural para nutrir o nosso organismo e produzir Uhum, toda a questão dos hormônios do prazer, né? Porque ocorre, uhum, acredito eu, né? Vejo isso muito pelas terapias, a interação da alimentação com a questão das emoções, é porque o ser humano pegou de hábito isso, né? Transferir para a alimentação um objeto de prazer, né? Então, a uhum. alimentação Né? não E é é. mais só para se nutrir, né? É uma válvula de escape para as nossas emoções que estão desarmonizadas. Então, tipo, se eu tenho algum Uhum. problema, eu vou lá e me encho de açúcar, ou me entupo de chocolate, o bem comum, né? Ah, vou comer uma barra inteira de chocolate para ficar contente. E muita gente diz isso, né? E é justamente essa É, interação com as emoções que acontece, né? A produção dos hormônios do prazer em as função da emoções. alimentação. Desde que a avó, a mãe. Só que assim, ó, quanto mais nós nos conscientizarmos da nossa alimentação, mais
também muda essa questão de eu começo a ter outros meios de me expressar, eu tenho outros meios de prazer. Então eu começo a tomar conta de mim mesma, sabe? Tomar conta de mim. Eu me organizo. Como eu disse, eu não vou deixar de comer o meu quindinho lá uma vez por mês. Não é esse o problema. O problema Sim. é a sobremesa diária. Essa é o problema, né? Dentro da Ayurvédica, nós temos uma questão de que existem 3 tipos de pessoas, né? E cada uma desse tipo de pessoa tem uma nutrição adequada, né? Umas precisam de alimentos que dão mais trabalho para o corpo, ou seja, morder uma cenoura. Outras pessoas precisam de uma nutrição mais fácil. Então, seria aquela que vai colocar a cenoura no vapor e depois vai fazer um purezinho. Então, uma coisa muito bonita da Ayurvédica é isso, tu entender como a tua nutrição vai te ajudar, né? E como nutrir o teu corpo. Que são, quem conhece Ayurvédica, pelo menos um pouquinho, né? Que sabe que são os pitas, os kafas, os vatas, os regidos da terra. Então, dentro da Ayurvédica, além de a gente entender, né, isso tudo, a gente depois dá mais um Sim, passo. Né? O primeiro que é passo é todo um entender que eu tenho que sistema, ter né, alimentos que me conectado. ajudem a viver. Daí depois eu dou outro passo, mas o nosso primeiro passo é isso. Sempre olha para o teu alimento. Isso aqui é alimento, isso aqui é tóxico, isso aqui é inócuo. Esses dias me fizeram uma pergunta muito interessante. Mastigar pouco pode causar desnutrição? Sim. Por quê? Porque eu comi uma quantidade de alimento, achando que eu ia me nutrir, enchi o meu estômago, ele ficou muito cheio porque eu mastiguei pouco, e o meu organismo não vai conseguir quebrar aquelas moléculas. Eu não vou conseguir metabolizar isso. Então, dá desnutrição, sim. O Gustavo ele está perguntando, né, sobre o churrasco. Gustavo, tu não precisa parar com o teu churrasco, mas tu pode porcionar ele. Eu vou comer todo sábado, né, um pedaço assim. E aí tu começa a trabalhar. Então tu não precisa parar com o que tu gosta. O problema é como eu falei, eu tenho 21 no mínimo, tá? Porque se eu só almoçar, jantar e tomar café, né? Eu tenho no mínimo 21 refeições na semana. Então eu posso fazer muita coisa. Entendem? Então, essa questão, a gente tem que posicionar que carne não é a única comida do mundo, glúten não é a única comida do mundo, frango não é a única comida do mundo. Hein? Espero ter te respondido. Sim. Sim, sim, querida, sim. Nós temos uma perguntinha aqui, ó, um espectador nosso, Gustavo, está perguntando: em relação à carne, como faço para parar? Adoro um churrasco. É esse, ele para ele por semana, né, no almoço de domingo lá, e uma quantidade menor, não passar, né, que a gente churrasqueiro faz, né? Começa às 11 da manhã, vai até às 10 da noite. Não, porciona, essa é a minha porção. Da melhor carne que eu gostar, não interessa qual, mas é a carne que eu gosto. Eu vou comer uma vez por semana. Tá bem Isso cortando é aqui para ter uma mim, viu, alimentação Letícia? consciente. Consciente. Isso é Tô ter te uma alimentação escutando bem, bem consciente. pausadinho. Mas eu acho que o pessoal tá te escutando bem, porque ninguém comenta que tá falhando a conexão. Bom, se alguém, vão me ajudando, tá? Como substituir a carne na alimentação? Tu tem Isso. várias, se tu falar de proteína, tu tem outras coisas feitas, né?
ok? Tá bem cortadinho para mim aqui a tua Hum, fala. Eu não sei se é problema na minha conexão aqui, mas eu tô te escutando bem picado, assim, por isso que eu tô deixando mais tu falar, porque se ninguém tá sim. comentando, é porque para eles tá bom, né? E aí depois eu Uhum, vou olhar na gravação para ver como é que ficou. sim. Mas essa coisa da carne, ela é bem polêmica, né? Principalmente aqui no nosso estado, né? Na nossa região, porque tu tá em Santa Catarina, né? Tu não tá aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Mas aqui também, aqui tem muito carne também. É, isso é bem E, polêmico, e- porque aqui nós temos a cultura, né? Existe a cultura da reunião em família para o churrasco. Então, é toda uma criatividade que as pessoas têm que utilizar, e eu já fui em churrascos onde as pessoas tinham. ah, não tem áudio. Eu não tenho áudio? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Letícia? eu tô te ouvindo, aham, tô te ouvindo. Dá umas cortadinhas também, mas eu tô te ouvindo bem. Ah, pois é, mas a minha conexão tá ligada aqui, as duas. E a princípio tá estável. Mas enfim, o que eu ia comentar é que eu já fui em churrasco que tinha várias opções, tanto para pessoas que são mais da carne, quanto para pessoas que são veganas, vegetarianas, né? E posso dizer assim, o hábito não precisa Uhum. deixar de existir do churrasco, o hábito de reunir a Super família para fazer o tranquilo. churrasco. Hum, Puxa, e assim não perde em nada de sabor. Os legumes assados, queijo assado, pãozinho assado. Meu Deus, fica tão gostoso, saboroso e acolhedor no sentido de ser um evento para reunir as pessoas, né? Tão quanto quando é só com carne. Então, não teria por que ter essa resistência, né? Que nós temos, porque, claro, a gente está procurando abordar aqui mas pela questão do equilíbrio na alimentação, né? Instituindo uma escolha consciente, né? Pela saúde, pelo caminho do meio, uhum, mas sem falar que tem uma série de outras questões envolvendo também o consumo de carne, né? Que é a questão dos animais, na metafísica da saúde, já se estudou bastante, assim, de uhum. maneira bem aprofundada, a Muito. questão dos hormônios, né? De toda a interação da questão do Uhum, abate, né, dos animais e do quanto aquele medo que eles sentem, aquele receio de sentindo o momento da morte uhum. próximo, tudo isso fica impregnado na carne e, de uma certa forma, E acaba se espalha no ambiente, né? e no Uhum. nosso E assim, ambiente se espalha no interno, isso país, acaba né? No influenciando. estado. É, é. Isso é bastante impactante, assim. Quando eu li sobre isso, foi bem no processo ali que eu estava, né, envolvida com as minhas pedras dos rins o ano passado. E te digo assim, o processo foi tão impactante para mim e foram pedras minúsculas as que eu tive. E eu já quase morri. Eu fico imaginando as pessoas que têm isso Uhum. recorrentemente, né? Porque quando tu vai para as emergências, né, para receber lá o atendimento, porque é uma dor tão alucinante que tu tem que ir para algum lugar, não adianta tomar só um paracetamolzinho. Tu tem que ir tomar medicações Não adianta específicas para isso. nem. Aí tu acaba conhecendo Uhum, outras pessoas que têm pedras nos rins e os hábitos que elas têm, né? Nossa, é uhum. muito impactante, assim. A segunda vez que eu fui, que foi a mais leve para mim, a primeira vez eu quase morri, eu pensei que eu não ia sair do hospital mais. Mas a segunda vez foi mais leve os meus sintomas. Mas eu conversei com um senhor que ele me disse que uma vez por mês ele estava lá na UPA. Ele já conhecia os enfermeiros pelo nome. Eu fiquei impressionada com aquilo, E começa a porque, meu Deus, machucar, será que não caiu? e começa a machucar Tem o que cair a rim ficha e vai daquele para o senhor. câncer. É Ah, muito meu sério. Deus. Né? Tem que cair a ficha Mas de que assim, alguma coisa ele está fazendo para contribuir com aquele processo ali, né? uhum. Qual a Mas é emoção um que passo ele a está passo, assim, sentindo? não tem. É, é.
né? É um passo a passo. Um passo a passo. Um processo, né? Sim, sim. Existe um livro também Porque ele tá muito bom do suscitando uma Ramatiz. emoção, me tratar uma vez por mês naquela UPA lá, minha Nossa Senhora. Ele fica preso na emoção, na verdade. Ele fica preso nessa roda viva, né? Que é esse come, tem a dor, se alimenta mal, tem a dor, tem o remédio. Isso acontece, sim, Sim, né? sim. Mas existe um livro do Ramatiz chamado Fisiologia da Alma, que também fala Ah, muito sim. bem sobre isso. Sim, nós temos a questão do abate de animais, nós temos a questão da evolução, tudo isso. Mas eu vejo que se a gente começar a fazer a pessoa entender pela fisiologia humana, ela vai indo até entender essa questão do animal, até indo e entender a questão planetária, a questão energética e indo, né? Porque Sim. é um passo a passo. Só que ele não pode ser devagar demais, né? Tem que entender e começar a agir. Porque se tu começa, É. ah, não mais, né? Então, tu Sim, sim. começa isso. E esse porcionar as coisas que eu gosto muito, que me fazem muito mal, é um caminho muito tranquilo, né? Ah, sou apaixonado por bacon, né? Quantas vezes tu come por semana? 7. Então, vamos começar a comer 4 essa semana, 3. Eu já tive paciente assim, pensa não. Bah. Todo dia de manhã. Ah, O que que acontece? Essa sim, os semana vamos comer americanos, né, 4. fazem isso. Americanos, né? Semana que vem nós vamos comer 2. E aí nós vamos ficar 4 sem. Então, tu vai começando, porque senão a pessoa fica naquela despedida do alimento. Literalmente. Despedido. Sim. Então, é isso, assim, Ah, sim. pensem por esse lado. Vocês estão dando meios para a vida de você continuar. Vocês estão então dando meios para nutrir, para que o corpo comece a ter meios, né, de se curar, a ter meios de continuar a vida. 24 horas o corpo lutando para ficar vivo, certo? Ah, sim. Querida, então chegamos, né? 4 horas. Eu gosto de sempre de ficar mais ou menos nessa 1 horinha de live, para não ficar E cansativo, certinho. né? Para quem nos acompanha, nem para nós. Mas foi muito agradável a nossa live, né? Trouxe muitas informações super úteis para o dia a dia. Realmente proporciona reflexões, né? Aí é que tu vê que por mais cuidadosa que tu seja, que tu dê atenção nisso, ainda tem mais coisas que tu possa observar, né? Que tu possa ressignificar na tua cozinha. Hoje eu estava assim, preparando o meu almoço, preparando o nosso textinho para divulgação aqui da live. Eu estava olhando a minha cozinha, fazendo o meu café da manhã, pensando na nossa live, né, e o que nós iríamos abordar. Nossa, ainda tem tantas correções para fazer, mas é como tu diz, é tudo um processo. A gente não pode ter pressa, né? Tudo é dando uma atenção paulatina, mas sem pressa, sem atropelos, a gente vai conseguindo melhorar a situação, né? Uhum. Porque se tu pensar, Sandra, é a última vez que eu vou comer isso na vida. Nossa, não faz isso. Nunca fiz isso. Porque aí vai te dar um Sim, desespero, tu depois vai comer compulsivamente. Não, a coisa não é assim, tá? Isso acontece. Nunca mais sim, vou não comer, precisa, não, né, não é ser assim a assim. vida. Tu vai ver, tu não vai ter necessidade, é diferente, é bem, tá Sim. bom? Querida, como é que o Espero pessoal te ter sido acha? útil, espero ter ajudado. Foi maravilhosa, maravilhosa.
como é que o pessoal te acha, né? Caso quiser fazer Ah, um atendimento personalizado contigo, né? Analisar suas dispensas hum, contigo, fazer a listinha do super. isso. Como é que o pessoal É te que acha? dentro da Ayurvédica nós fizemos uma análise bem individualizada, ela é bem individualizada, né? Então, eu tenho o meu Face, principalmente, que é Letícia Oliveira Dietrich, né? E ali ele tem o meu site, né? E tem o meu contato pelo WhatsApp. E aí as pessoas podem me mandar e eu respondo tranquilamente. Tá? Eu faço agora, estamos online, né? Estou dando Uhum. cursos e atendimentos online. Tá sendo muito sério, estou com aluno até de Rondônia, fico bem feliz com isso. Porque aí a gente pode trabalhar com pessoas que, né, ainda não ia ter uma aluna de Rondônia. E está sendo muito Sim, legal essa troca, assim, com sabe? E certeza. atendendo pessoas de outros estados, isso é muito bom. Então, é Letícia Oliveira de Triste, o meu Face, tá? Sim, E fez ali aqui. tem ali meu site, e é bem fácil, Uhum, maravilha. Então tá, minha tá gente. bom? Gratidão, Letícia, por estar aqui conosco Até hoje, eu. né? Adorei a tua participação, ficou super leve, ficou light, como se diz, a tua live, né? Trouxe Bom. bastante contribuição mesmo para essa área que costuma ser de tensão para a maioria das pessoas. Ninguém quer fazer dieta, ninguém quer fazer, né? Educar a sua alimentação. É difícil, para a maioria das pessoas eu vejo que é É difícil. equilibrar, é diferente. Exatamente. Eu acho que essa foi a mensagem que a live deixou. Busca do equilíbrio na alimentação. A gente não precisa deixar nada, basta a gente estabelecer um equilíbrio. Uhum, exatamente. Que Tá bom. bom? Então tá, gente, obrigada Gratidão, eu. gente. Se eu puder ser Uma boa útil, me tarde. acionem. Tá certo. Obrigada. Beijo. Um grande beijo a todos, Tchau. então. Boa tarde. Tchau, tchau.